Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento. Um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Plataformas como Trello, Gira, Asana, Monday, ClickUp e RunRun estão cada vez mais populares no mundo corporativo. Esses softwares colaborativos facilitam o gerenciamento de projetos e equipes, tornam os processos mais fluidos e aumentam a produtividade. Mas você sabe o que essas ferramentas têm em comum? Todas elas ajudam a trabalhar de uma forma mais ágil. Eu sou o Caio Corraine e hoje nós vamos entender melhor o que são e como funcionam os métodos ágeis. Nesse primeiro bloco, vamos conversar com o Felipe Collins, diretor de inovação e novos negócios da Exame e professor de metodologias ágeis e Agile Marketing da ESPM. Felipe, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast. Muito obrigado por participar aqui conosco. Olá, Caio. Olá, querido ouvinte. É uma honra para mim estar aqui. Trabalhei com metodologias ágeis uma boa parte da minha carreira e posso dizer que foi transformador, então estou muito animado para a nossa conversa. E é exatamente sobre essa transformação que a gente vai falar aqui hoje. E eu já queria então começar com aquela pergunta, mais introdutória, que o que é ser ágil, O que significa isso no mercado profissional e o que são metodologias ágeis? Legal, Caio. Diferente de uma premissa de mercado que significa que ágil é só ser rápido, você tem uma gama maior de definições de agilidade. Então, entre os princípios da agilidade estão você otimizar o seu tempo para gerar um maior impacto e você tentar ser sempre mais produtivo em termos de resultado, fazer mais com menos, entre outras coisas. O ágil se origina lá da Toyota, da linha de produção da Toyota no começo do século XX, e tinha muito a ver com essa coisa de você produzir carros mesmo, produzir veículos, seguindo, em vez de uma linha de produção mais similar à americana, que você já comprava as peças antes, já produzia todos os carros e depois eles ficavam estocados ou tinha muitos problemas na fábrica. Nesse modelo toyotista, você começava uma produção a partir da demanda, então você era muito mais efetivo com os recursos de fábrica, recursos humanos e etc. E a partir dessa origem, no mundo de tecnologia lá na década de 80, alguns programadores se reuniram nos Estados Unidos e criaram o que já é hoje super famoso, o tal do Manifesto Ágil, que tem uma série de premissas e essas premissas norteiam o que a gente entende como agilidade até hoje. Então você priorizar entrega em vez de documentação, pessoas em vez de processo, entre alguns outros da lista, você com certeza consegue encontrar a lista completa na internet, são alguns dos princípios da agilidade. Claro, hoje existe até uma linha chamada Modern Agile, que prega uma evolução daqueles princípios da década de 80, mantém mais ou menos a mesma lógica, porém de uma maneira atualizada para os valores de hoje em dia. E como métodos, e aí aqui eu estou falando especificamente de execução mais usados, a gente vê muito tanto o Scrum ou Scrum, depende de como o seu sotaque está inserido, que é uma expressão que vem do rugby, que é aquele momento onde todos os atletas de um lado empurram os atletas do outro lado em busca da posse da bola, e o Scrum que tem as sprints, as retrospectivas, rituais, então ele é um pouco mais pesado dos rituais para dar mais previsibilidade do que você vai fazer e do que você não vai fazer naquele período determinado de tempo, geralmente 15 dias. Então ele é muito usado hoje por áreas de tecnologia, por áreas de produto e também hoje até por áreas de marketing, que é uma das coisas, inclusive, que eu ensino aqui na SPM. Um outro método que é mais utilizado, que também vem desse ágil mais toyotista, é o Kanban, e aí se você diagnosticar a palavra feita em japonês, Kan é cartão, Ban é sinal, são aqueles painéis cheios de post-it, ou claro, tem ferramentas como Trello, Gira, Asana ou qualquer outra, que você basicamente separa a linha de produção do seu produto ou serviço ou chamado de suporte ou até da sua campanha em alguns estágios claros, e aí aquele cartão que sempre tem um dono, ele vai andando naquele quadro à medida que ele ganha mais maturidade ou à medida que certa entrega está sendo feita. Então, os dois métodos principais, aí você tem inúmeras variações para grandes empresas, para pequenas empresas e etc., mas os principais norteadores das metodologias ágeis são você fazer mais com menos e ter a gestão à vista.
Então, saber quem está fazendo o que, quando, onde e por quê. Sim, e você mencionou, né, tanto o Scrum quanto o Kanban. Como que a gente escolhe a metodologia ideal para o nosso projeto? Eu preciso sempre estocar post-it para poder colocar isso em prática ou tá tudo certo sem? Não necessariamente você precisa ter um estoque gigantesco de post-it. Na verdade, o que é mais eficiente geralmente é você controlar por meio de uma ferramenta digital, porque aí você consegue anexar comentário, foto, arquivo, etc. dentro daquele mesmo cartão. Então isso te permite até ter uma gestão de fluxo de informação melhor. Mas quando você vai escolher o que você vai usar de agilidade, você pode primeiro entender se você vai usar algum método ou não vai usar algum método na ponta do lápis, ou seja, o que se adequa à sua realidade, na verdade. E quando você tem, por exemplo, processos muito bem definidos e você pode usar o Kanban, vou usar como exemplo aqui aquele restaurante de sanduíches, o Subway. Quando você chega num Subway, você chega pedindo um sanduíche ou um combo, enfim. Esse sanduíche, ele dá o início da produção, que se a gente for fazer um paralelo aqui com os métodos ágeis, é você começar a fazer algo a partir da demanda do cliente. Então, ele se adequaria a essa mentalidade ágil. E aí você chega, você escolhe o pão e o tamanho. Legal, tem uma etapa aqui, pão e uma etapa tamanho. Todas essas fases são etapas de um processo de Kanban. E num processo de Kanban, tal qual numa linha de produção qualquer, você tem limite. Então, no Subway, por exemplo, o limite é o de sanduíches que cabem no forno ao mesmo tempo. Então, você só pode esquentar 2 sanduíches por minuto, então você pode gerar uma fila. Essa fila de tickets a serem atendidos, ou de sanduíches que você vai produzir, ou de carros que você vai reparar numa oficina, ou de contratações que você vai fazer numa empresa. Estou usando vários exemplos aqui, porque é um método aplicável a diversas universos diferentes, ou de campanhas que você vai criar, por exemplo. Esse limite da fila é o limite do que a gente chama de work in progress, ou de trabalho sendo feito ao mesmo tempo. Então, sempre que você tem limitações de trabalho sendo feito ao mesmo tempo, como é a realidade de todas as empresas, e que você tem etapas e processos bem definidos, então você sabe o que vai entrar de insumo, o que vai sair de resultado, você poderia usar uma lógica de Kanban e basicamente tirar pedido e entregar alguma coisa ao final desse processo. Então o Kanban é muito utilizado para campanhas de desdobramento, então você já sabe o criativo, já sabe como vai funcionar, você só precisa pegar aquele key visual e aquela mensagem-chave e desdobrar em Facebook, Instagram e certos tamanhos, então você poderia usar Kanban para tal. Você pode usar para responder tickets de atendimento quando você trabalha com Customer Success ou coisa do tipo. Então, é sempre uma coisa mais linha de produção. E quando você tem mais incerteza do que você vai entregar, então o produto final ele é menos óbvio muitas vezes, então você precisa quebrar em pequenos pedaços ou pequenas etapas que precisam fazer mais sentido para o todo, aí pode fazer mais sentido você usar o Scrum, que ele tem mais rotinas, ele tem mais reuniões. O Kanban não tem tecnicamente nenhuma reunião formal, e o Scrum tem você criar um backlog, que são todas as coisas que você pode talvez fazer, você decidir o que daquele backlog vai ser feito e não feito naquele próximo período de 15 ou 30 dias, depende do seu time, e eu particularmente prefiro 15 dias, que é quando você faz a tal da Sprint Planning. Todo dia tem uma anti-reunião, que é quando você responde o que a gente fez ontem para ajudar o time a bater a meta, o que a gente vai fazer hoje para ajudar o time a bater a meta, e se tem algum impeditivo no caminho, claro, sempre levando para um jeito mais operacional e tático da coisa para ser bem objetivo. Geralmente dura até 15 minutos por dia essa conversa, que é a tal da daily meeting ou stand-up meeting, como às vezes falam. E você tem ao final desse período de 15 dias o que a gente chama de Sprint Review, que é quando você revê o que foi entregue, o que não foi entregue, o que deu certo e o que deu errado dentro daquele período de tempo, e a retrospectiva, que você melhora basicamente a esteira de produção. Então, como é que a gente pode melhorar a nossa máquina aqui, que feedbacks que a gente pode trazer para melhorar. Para você ter uma estrutura um pouco mais disciplinada como essa, você pode usar quando você, por exemplo, está criando um produto novo, uma campanha nova, ou trabalha com vários projetos distintos dentro de um mesmo time de marketing ou de vendas ou de produto, e aí você precisa que eles tenham caras diferentes para você descobrir junto o que está sendo feito. Então, são algumas das
ocasiões que você pode usar o Scrum. Putz, é muito usado em tecnologia, tá super acostumado a trabalhar assim, produto tá super acostumado a trabalhar assim. Então são algumas das iniciativas mais óbvias assim que você pode usar esse método ágil. Eu gostei bastante que você usou, né, o exemplo do Subway para colocar assim de maneira bem ilustrativa, né, o que é o Kanban. Também mencionou as finalidades do Scrum e todas essas coisas, mas eu queria te perguntar agora se essas metodologias, elas servem para a gente apenas em projetos e em serviços que já estão em andamento, né? Então a gente já tem todas as partes definidinhas, a gente já sabe exatamente como chegar, né, do ponto A até o ponto B, ou se as metodologias, elas também são úteis para tirar ideias do papel. Porque quando a gente tem este ponto, né, de, ok, eu ainda não sei exatamente qual vai ser o serviço, eu não sei exatamente qual vai ser o entregável, como que a gente faz os passos de um Kanban, de um Scrum, como é que a gente faz essa definição para algo que ainda não existe, né? Uma ideia que ainda está literalmente só no papel? Boa pergunta, Caio. Se você quer tirar alguma coisa do papel ou criar algo, você possivelmente vai usar mais uma versão de um Scrum, por exemplo, do que um Kanban. Kanban é para linhas de produção que são mais previsíveis, você sabe tanto as etapas quanto o que entra e o que sai, então você vai precisar de um pouco mais de segurança nesse sentido, mas muitas das startups que eu já vi e etc, usam o Scrum, por exemplo, quase nunca é o by the book, quase nunca é a metodologia sem alguma adaptação, mas então pode usar algumas rotinas, pode usar alguns rituais, pode usar a gestão à vista, mas geralmente não é exatamente ipsis literis o que diz a metodologia. É igual a gente jogando Uno, né? A base tá Com lá, certeza. mas aí a gente inventa a regra, não tem problema. Exato. Com certeza você coloca mais 4 em cima de mais 4 e tá valendo, apesar da regra dizer que não. Por favor, não, eu adoro o fato de que a consciência coletiva virou para os criadores do jogo e falou, não, vocês estão errados. Só deixa a gente continuar aqui fazendo criança chorar enquanto a gente joga. Mas é exatamente isso, Caio. Fazendo outro paralelo, já que você gostou dos paralelos, no jogo original do Uno, você não grita Uno quando você tem uma carta só. Não tem nenhuma regra que eu tenha jogado Uno nos últimos 10 anos onde você não toma uma penitência de comprar 4 ou 5 cartas. Por favor. Então, uma das belezas de você adotar metodologias ágeis, por exemplo, é você ter disciplina para seguir algumas coisas que você sabe ou você acha que o método vai te trazer, como gestão à vista, habilidade de priorização, habilidade de conseguir entender o que é mais importante, não só o que é mais urgente, mas você, claro, precisa ter adaptabilidade no sentido de inventar suas próprias regras do Uno, à medida que você vê mais ou menos necessidade de fazer criança chorar, que é você pega e fala, putz, então eu não vou fazer o sprint planning desse jeito, então eu vou adicionar essa etapa aqui que é de aprovação, que no método não tem lugar nenhum, só que na minha área de marketing eu preciso aprovar com stakeholder externo, então eu preciso ter uma área assim. Então você vai adaptando para o que fizer melhor para o teu jogo, assim. E aí quando você tem mais incerteza, você pode colocar tarefas ou atividades mais amplas, do tipo, eu acho que vou descobrir tal coisa, vou falar com tais clientes, eu vou testar essa proposta de valor e colocar na rua para vender, e isso pode fazer parte de uma metodologia ágil, até porque uma das premissas, quando você fala filosoficamente sobre agilidade, é você ter ciclos mais curtos de feedback, ciclos mais curtos de você descobrir se aquela campanha ou produto ou criação ou qualquer coisa que você tenha colocado na rua, se ela funciona ou não com base no feedback do cliente. Essa é uma das grandes diferenças dos projetos de gestão mais tradicional, que a gente chamava de waterfall e cascata, por exemplo, é que muitas vezes esses projetos, eles incorrem muitos gargalos no meio do caminho e atrasam toda a linha de produção, mas muitas vezes, mesmo se o projeto for extremamente eficiente na execução, às vezes você lança daqui a 6 meses um produto ou uma campanha que o seu público não quer. E olha o perigo, você gastou 6 meses, muito cérebro, muita mão de obra, muito dinheiro, para no final lançar uma coisa que seu público não vê o menor valor. E aí quando você fala de metodologias ágeis, a cada ciclo curto de tempo, a cada sprint, ou a cada 2 sprints ou coisa do tipo, você tem um pacote que a gente chama menor, ou uma feature, ou um pedaço de uma campanha. Falar pedaço de campanha pode soar errado, que parece que é incompleto, mas um pedaço completo de uma campanha que não escalou, na verdade,
para entregar para o cliente, e aí, com base nos dados que você pega a partir do feedback desse cliente, você consegue definir o seu próximo passo e que ele seja muito mais certeiro do que se você esperar tanto tempo até botar uma coisa no mercado e ver que você não precisa daquela coisa daquele jeito. E professor, finalizando a nossa conversa, queria expandir, né, algumas coisas que você mencionou nessa sua última resposta, como foi o exemplo de mudar as regras do jogo de acordo com as coisas que fazem sentido pra gente e tudo mais, porque eu acredito que a gente ainda tem muitas pessoas que encaram o termo metodologia como sendo uma cartilha restrita, né? Então tem algumas empresas que têm receio de que o processo de implementação dessa agilidade ingesse possivelmente a operação. Isso de fato acontece, as pessoas se prendem muito à metodologia, ou como a gente acabou de discutir, né, fazer a brincadeira do Uno, as pessoas se sentem mais livres para ir adaptando todos aqueles passos de acordo com a realidade de cada um? Ótima pergunta, Caio. Na verdade, essa é uma dor de praticamente todo mundo que quer começar a implementar a Agile de alguma maneira, que quer começar a implementar novas maneiras de se trabalhar lato sensu. Curiosamente, quando você vai começar a aplicar Agile, o melhor que você pode fazer, na verdade, é apostar nesses ciclos curtos de feedback e apostar numa outra premissa que tem na agilidade, que é você começar pequeno, aprender e depois escalar rápido para ficar maior. Então, se você quer começar, como a gente diz no jargão ágil, tombando, abre aspas aqui, toda empresa, porque agora é todo mundo squad, todo mundo opera Scrum, todo mundo vai ser ágil, vai ser tudo diferente, é muito provável que duas coisas aconteçam. Ou você não vai conseguir o aval ou o buy-in da diretoria e da liderança para fazer essa implementação e vai ficar eternamente em sonho. Ou 2, alguém vai lá, confia em você e cria-se o caos na terra, o pandemônio, porque ninguém sabe operar ágil, ninguém teve experiência com isso, a empresa não tem maturidade para tal. Então é muito raro você ver essas mudanças completas da empresa inteira da noite para o dia dando certo. Acontece muito raramente, teve um banco holandês, ING, que fez isso e funcionou nos cases de ágil que deram certo, mas é assim, a exceção da exceção da exceção, a mosca branca. O melhor a se fazer, na verdade, é você começar por partes. Então, tem um projeto, por exemplo, que mais de uma área vai tocar ao mesmo tempo. Às vezes tem projetos que o RH vai tocar com o marketing, vai tocar com o time de liderança. Esse time, por exemplo, pode continuar, cada um alocado na sua função como trabalho principal, mas este projeto, ele é coordenado por uma equipe multidisciplinar, part-time que seja, e ele vai operar com uma gestão à vista e com reuniões de alinhamento a cada 15 dias. Então, você não está operando com o Scrum propriamente dito, mas você tem alguns dos elementos de agilidade ali, gestão à vista de quem está fazendo o quê, uma versão, embora tropicalizada, de sprint planning e de sprint review. Então você tem, de alguma maneira, algum traço de agilidade previsto ali. Então pode ser uma maneira. Ou, se você dentro da área de marketing, por exemplo, quer implementar só na sua área, vamos tentar e vamos escolher uma campanha para começar e a gente vai fazer ela como o Scrum manda, assim, com a disciplina de quem está fazendo, para comparar a produtividade dela e o resultado final dela com uma das outras campanhas de, sei lá, grupo de controle. E aí, a partir disso, você vai acumulando pequenas vitórias. Então, é uma campanha que dá mais certo, com essa campanha que dá um pouco mais certo, você consegue convencer aquela outra liderança porque ela vê que teve mais produtividade. É um projeto que funcionou e a forma como você trabalhou nesse projeto contamina positivamente as pessoas que querem trabalhar daquela maneira nas suas áreas. Então você precisa começar pequeno e ir escalando com essas pequenas vitórias. E tem uma outra coisa que é, nem toda empresa vai conseguir trabalhar com agilidade, dada a particularidade de cada área. Então, tem algumas áreas que são mais óbvias para você implementar, tecnologia, produto, marketing em muitos casos, o RH trabalhando com um Kanban de fluxo de candidatos, por exemplo. Então, você tem algumas áreas que você vai negociando, né, para conseguir entrar. Mas pensa comigo, imagina se o financeiro não vai fazer a folha de pagamento do mês porque não estava naquela sprint. Então, em vez de receber no dia 5, você só vai receber lá no dia 20. É um pouco mais complexo você mudar com esses processos, né? Tem setores que, infelizmente, precisa ser burocrático, sim. E aí a beleza de alguém que quer, de fato, implementar
agilidade é você entender, transformar o teu time, ou transformar a tua área ou algum projeto em ágil e conseguir negociar e lidar com as áreas que não são e eventualmente nunca vão ser ágeis porque elas operam do jeito anterior ao que você está descobrindo agora, né? Então, se você tem um diretor que toda vez chega para você e fala assim, toma aqui, isso aqui é para ontem, só que ele faz isso sempre, ele vai quebrando ali teu fluxo de trabalho. Você, como líder ágil, de alguma maneira, você pode chegar e falar assim, bom, nas últimas 4 semanas esse diretor veio aqui na terça-feira e pediu uma apresentação para ontem. De duas, uma, libera a banda de trabalho de alguém para ela sempre pegar esse incêndio, e a gente trabalha com esse imprevisto, ou a gente faz algum mecanismo aqui de automatização de trabalho, ou de template de apresentação, ou de alguma coisa assim, para esse diretor nunca mais ter que vir aqui pedir com urgência, porque a gente já mapeou que é uma demanda e já conseguiu se antecipar. Então você tem maneiras de trabalhar com esses imprevistos também. Eu acho que essa sua fala é perfeita, porque não precisa ser 8 ou 80, né? A gente pode ir devagarinho, a gente pode ir implementando de uma maneira mais suave, justamente para que esse processo ele não seja desagradável, ele não tenha o atrito desnecessário que a mudança ela sempre vai trazer, né? As pessoas elas estão acostumadas àquele caminho de menor esforço, justamente quando a gente muda, assusta, machuca, não é agradável. Imagina, mas... Caio, eu chego pra você e falo assim, Caio, o jeito que você trabalhou por 20 anos de carreira, ou sei lá quanto tempo de carreira, tá errado. E a partir de amanhã, a gente vai trabalhar com todos esses 36 termos em inglês que eu vi, que é a última moda. E, cara, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não sabe e não quer. O ser humano é naturalmente avesso à mudança. A gente tem um pouco de resistência natural a isso até a gente começar a ver os benefícios. Então, em vez de você chegar e falar assim, agora é tudo Scrum, é tudo Squad, e se você não entende isso, você é burro, porque esse é o novo jeito de trabalhar, você pode chegar mais manso e falar assim, cara, e se a gente começar a fazer um alinhamento semanal para ver como é que a gente pode trabalhar melhor? Ou e se a gente começar a bater as demandas mais urgentes numa conversa de, no máximo, 10 minutos todos os dias pela manhã? Então você vai ganhando ao trazer as pessoas para o seu lado da mesa, em vez de pagar de guru e falar que todo mundo está fazendo tudo errado, sabe? Exatamente. Professor, poxa, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza de oferecer o seu tempo e o seu conhecimento pra gente. Eu espero muito que a gente tenha novas oportunidades para conversar novamente aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Quem quiser continuar o papo, eu estou a um LinkedIn de distância. E no final do dia são os ciclos rápidos de aprendizado que contam, e você, obviamente, escutar podcasts como esse conta muito para você se atualizar. Obrigado. Exatamente. E Carta Mais 4 vai em cima de Carta Mais 4. Com certeza. O Lifelong Cast volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Agora que a gente entendeu um pouco melhor o que são as metodologias ágeis e como elas podem ser implementadas em diferentes organizações, é hora de ouvir um exemplo prático de aplicação. Para isso, convidamos o Henrique Imberti, que possui uma vasta experiência na área, tendo trabalhado por mais de 4 anos como diretor de agilidade organizacional, transformação e governança na varejista Magazine Luiza e como Agile Coach no Spotify na Suécia. Henrique, muitíssimo obrigado pela sua participação, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer te receber aqui no Lifelong Cast. Eu que agradeço o convite. Vamos começar então perguntando para ti justamente por que você teve essa movimentação na sua carreira, o que te levou a buscar as metodologias ágeis no seu caminho profissional? Bem, isso foi uma dor que eu senti ao atuar numa consultoria de tecnologia bem no início da minha carreira. Eu via problemas com os clientes que era sobre o prazo que estourava, o custo ficava elevado, o escopo aumentava.
desalinhamento de expectativa, né? E o menor dos problemas era a tecnologia. Então eu comecei a ficar meio frustrado com essas coisas, né? Então tem 3 padrões ali que eu experienciei que acabaram me levando pro ágil. O primeiro deles foi o ciclo das entregas, eles eram muito longos, né? Dificultava de eu conseguir pegar um feedback real do cliente ali e agir de acordo. Então, muitas vezes a gente estava agindo com uma informação que tinha sido definida lá no início do contrato, que aquela informação já não era nem válida mais, né? Já não era nem verdadeira. Uma segunda coisa, eu observava uma divisão muito grande entre áreas, papéis, funções, que eram os famosos silos. Então, tinha muita passagem de bastão internamente até você conseguir gerar algum tipo de valor. E isso aumentava muito o lead time, que é aquele tempo que a gente tem desde quando a gente se compromete com alguma coisa até aquilo começar a gerar valor. E, invariavelmente, isso também gerava conflito entre áreas. E o último que eu observo, assim, que me levou, né, para ir para agilidade, eu via que tinha uma separação grande ali entre o topo que detinha o conhecimento e a base que executava. Então quem estava realmente executando os projetos ali sentia uma grande falta de autonomia, muitas vezes tendo que seguir uma ordem de alguém de cima que definiu, que não tinha tanto, né, contexto, e você apenas executava. Então todo esse cenário ele gerava frustração, não só no cliente, mas nos colaboradores também. E eu sentia que o resultado poderia ser melhor. Como é que a gente faz para encantar o cliente? E que esse processo ele poderia ser de uma forma mais leve e mais divertida para os colaboradores. Você comentou, assim, muito bem quais as suas maiores dores e por que você acabou buscando a metodologia ágil para tentar resolver essa situação. Mas a partir do momento em que você começou a atuar dessa maneira, quais foram os maiores desafios durante essa implementação nas suas experiências profissionais? Porque, querendo ou não, você trouxe aí vários exemplos que, todo mundo que está no mercado de trabalho já viveu, né? Essa questão de monopolização da informação. Peraí, mas o cliente já mudou de ideia? Quanto que vocês iam avisar isso? Então, como que foi, então, mudando, né? Fazendo essa pivotagem para a metodologia ágil, quais foram os desafios que você encontrou nessa novidade na sua carreira? Não, são muitos desafios, né? Poderia ficar falando aqui por horas. Acho que eu vou citar 4 aqui que eu acho que são mais emblemáticos, assim. Eu acho que o primeiro desafio é o desafio da informação. Quando eu comecei, foi lá em 2004. O Manifesto Ágil surgiu lá em 2001, né? Então, era algo que não tinha muita informação disponível, né? Era um trabalho muito de convencimento. Tinha que explicar para as pessoas o que exatamente a gente estava tentando fazer. Tinham poucos cases. E hoje eu vejo que o desafio é o contrário disso. É o excesso de informação. Então, quando alguém tenta navegar pela agilidade, tem que até conseguir fazer uma curadoria, pois nem tudo que está disponível por aí é bom, né? Um segundo desafio que eu vejo é a questão do contexto. Quando a gente fala de agilidade, o grande desafio é você se adaptar ao contexto do cliente, fazer algo customizado. Então, vou pegar 2 exemplos aqui. Se você for introduzir agilidade, né, numa empresa que já nasceu digital, como uma startup, provavelmente ela vai ser muito mais flexível. Mas do outro lado também vai ter toda aquela complexidade do crescimento exponencial, né, que as startups enfrentam. Agora, se você for introduzir o ágil, né, numa empresa tradicional, grande, que já está passando ali por uma transformação digital, provavelmente já vai ter processos estabelecidos, áreas definidas, papéis consolidados. Então, vai ser necessário você criar uma estratégia ali de como que você vai conduzir essa mudança, criar fases, né? Dificilmente você vai conseguir mudar tudo de uma vez, porque você vai ter uma tendência muito maior de ter resistência. É mais difícil, né? Você mudar um hábito antigo do que criar um hábito novo. É mais fácil a gente mudar a direção de uma lancha do que fazer um transatlântico fazer curva, né? Exatamente. E ao mesmo tempo tem que ter aquela empatia, tem que respeitar todo o legado. Se uma empresa, né, tradicional chegou onde ela chegou, é porque ela fez muita coisa certa. A agilidade não busca sair mudando tudo também, né? Tem que ver quais são as partes boas e adicionar em cima daquela cultura já existente. A gente até, na parte de produto, comenta muito do famoso MVP, né, que é o produto mínimo viável. Quando a gente está em agilidade, a gente fala até da burocracia mínima viável, que o ágil ele busca equilibrar um pouco disso. Como é que você tem aquela espinha dorsal estável, né, que tem aqueles processos, que as empresas tradicionais são muito boas de ter, mas ao mesmo tempo como é que você combina com toda a flexibilidade de uma startup? Quando você consegue juntar essas duas coisas, né, para você ter a velocidade com algum tipo de controle, aí é que a magia acontece. Mas esse daí é o segundo desafio que eu vejo, que é esse do contexto. Mas um terceiro é o da cultura, que o ágil, no fim das contas, ele é menos sobre metodologia, método, framework, ele é mais um conjunto de princípios e valores. E é sobre você descobrir novas maneiras de gerar resultado para o seu cliente, inspeção, adaptação. Então o desafio que eu vejo, que eu enfrentei foi muito isso. Como que você cria uma cultura de melhoria contínua? Você não vai ter uma receita pronta que você vai começar a fazer. E aí é preciso você ter, né? Como é que você cria uma segurança psicológica para que as pessoas tenham esse espaço para poder errar, experimentar e desenvolver essa mentalidade de crescimento que é fundamental. E o quarto e último desafio que eu enxergo é o da liderança, que o apoio dessa autogestão ele é essencial. E a liderança da empresa que você está entrando, ela está pronta. Então eu já experienciei várias implementações que aconteceram só no nível dos times ali e que por algum motivo, ou uma mudança na liderança, ou alguma decisão estratégica, todo aquele esforço ele foi perdido. Então a gente vê que quando o líder está dando exemplo, aquele exemplo arrasta.
Então, se os líderes estiverem dentro desse movimento, vai aumentar muito a chance de ter sucesso. Então, eu vejo que esses 4 elementos aí foram desafios que eu apanhei bastante na minha carreira. Exatamente. E eu sei que depende muito da área de atuação do profissional, mas você consegue falar para os nossos ouvintes como que funciona o método ágil na prática do dia a dia de trabalho? Porque, querendo ou não, a gente pode utilizar, né, os mesmos conceitos de maneiras bem diferentes, dependendo de qual outcome, né, de qual resultado a gente espera. Então, você consegue dar um pouquinho de exemplos para a gente? Sim, sim. Eu acho que a agilidade dá para a gente dividir bem olhando em 3 níveis. Dá para a gente olhar para o estratégico, o tático e o operacional. E pensar muito assim, como que aquele agente de mudanças, ou Agile Coach, Agile Expert, alguém que estiver ajudando a conduzir essa transformação, como que ele vai atuar? Porque eu vejo que um erro muito tradicional que acontecia era as pessoas de agilidade focarem somente no nível mais operacional, só nos times. E ali você está usando só um pouco do potencial da agilidade. Hoje eu já faço um trabalho começando pelo estratégico, tendo essa interação com os executivos. O que a empresa busca atingir? Qual que é o tipo de resultado? Então, falando da prática, como é que você ajuda esses executivos a rodarem, por exemplo, um workshop ali para definir os OKRs, que são os objetivos, né, resultados chaves? E como é que depois você ajuda a ter reuniões para acompanhar esses OKRs? Como é que você atua nesse nível de portfólio junto com esses líderes? Como é que você faz eles mudarem um pensamento de pensar somente em projetos para ir para um pensamento mais em produto, que é uma coisa mais perene, né, que vai acontecendo uma evolução contínua? E também como é que você atua nesse nível estratégico para você fazer com que os ciclos detalhados ali de planejamento não sejam aqueles ciclos longos, né, anuais. Como é que você faz para ele ser mais curto, por exemplo, trimestral? Então esse é um primeiro nível que eu vejo que dá para atuar bastante ali na prática. O segundo seria esse nível tático. Como é que é a interação entre vários líderes, vários gerentes, por exemplo? Como é que juntos a gente vai trabalhar em diversas iniciativas? Aí tem todo esse esforço de coordenação, dependência, criação de acordos. Então tem um trabalho grande ali de facilitação. Como é que a gente define certos eventos, certos rituais que a gente vai seguir para poder colaborar e reduzir riscos. E aí, por último, que é o mais popular, que é esse nível operacional, que é esse foco nos times que também é necessário. Então, alguns métodos, frameworks, né, eles falam muito sobre algumas reuniões ali que ficaram até bem famosas. Por exemplo, você fazer uma reunião de planejamento, ou semanal, ou quinzenal, que é um ciclo curto, né, do que você vai entregar naquele período de tempo, qual impacto você vai criar, quais hipóteses você vai validar naquele ciclo. Fazer uma reunião diária, que geralmente acontece até de pé. O time se questiona, né, a gente está indo em direção ao objetivo ou não, a gente tem impedimentos, e ao final desse ciclo você fazer uma demonstração. E aí, o que a gente fez? Está validado, não está? Pegar feedback e ir para uma última reunião que é da retrospectiva, que o time se junta e ele discute. Como que a gente melhora a nossa forma de trabalhar? O que foi bom? O que foi ruim? Então esses 3 níveis, na prática, eu acho que são essenciais. Haja post-it, né? Eu adoro. Eu adoro. Já participei de vários processos assim e haja post-it. Mas, Henrique, eu sei que a gente poderia ficar falando sobre isso, né, durante várias horas, como você já mencionou numa resposta anterior, mas para finalizar esse nosso papo, afinal de contas, é uma conversa introdutória para os nossos ouvintes, eu queria então te pedir quais resultados práticos você observou nas implementações que você participou. Extrema importância essa parte. Eu diria que assim, cada indústria, ela tem métricas, né, de negócio que são específicas. E quando a gente vai introduzir alguma coisa de agilidade, a gente tem que entender como que a agilidade contribui com aquelas métricas. E até mesmo questionar, a gente está medindo as coisas corretas ou não? Então, eu vou citar 6 tipos de resultado aqui que eu já observei nas minhas andanças. Eu acho que o primeiro deles é a centralidade no cliente. Invariavelmente, você vai conseguir melhorar. Métricas como o NPS, por exemplo, que é o Net Promoter Score, que pega ali a lealdade do seu cliente. Você vai conseguir melhorar, por exemplo, o CSAT, que é o Customer Satisfaction Score, que pega a satisfação do cliente. Então, tem casos de empresas que melhoraram 30% nesse quesito. O segundo é engajamento dos colaboradores. Você pode até pegar pelo INPS, que você pega o NPS interno do seu colaborador. Como é que está a experiência, né, do seu colaborador? Que as pessoas tendo mais autonomia, elas vão ficar mais engajadas, elas vão se sentir mais propósito e vai até ter uma redução de turnover. Um terceiro que eu vejo é a redução do lead time, que é aquilo que a gente falou lá atrás, né? Então, você acaba aumentando a velocidade com esses modelos mais simples, menos burocráticos, tendo menos silos e, consequentemente, você começa a gerar valor mais cedo. O quarto item seria aumentar a eficiência. Como é que a gente faz mais com menos? Então, os times enxutos podem criar muito resultado. O quinto que eu vejo tem o aumento ali da inovação. A agilidade, ela busca muito ter essa diversidade de perfis, times multidisciplinares. E se você cria esse ambiente com segurança psicológica, né, e consegue dar esse espaço para que a experimentação aconteça, né, a mágica acontece. Por exemplo, quando eu estive no Spotify, eu pude presenciar em várias coisas acontecendo que surgiam dos times, não necessariamente da alta liderança, como aquela funcionalidade de descobertas da semana. Então, um sexto resultado ali que impacta o aumento da receita. Você tem novos produtos, você está trazendo dinheiro novo para a empresa. E você está tendo mais eficiência, ou seja, menos desperdício. Então,
tudo isso vai contribuir para a sua receita no fim das contas. Fantástico, Henrique. Eu acho que o nosso papo, ele foi ágil. Afinal de contas, você trouxe muito conteúdo em pouquíssimo tempo. Eu agradeço muito a sua participação, agradeço demais a gentileza do seu conteúdo oferecido aqui para os nossos ouvintes e eu tenho muita certeza que a gente vai ter novas oportunidades para conversar sobre esse assunto aqui no Lifelong. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço e pode contar comigo. Um abraço. Vimos então que as metodologias ágeis podem auxiliar na organização de processos, no compartilhamento de informações e em redesenhar os ciclos de feedback, resultando em ganho de produtividade e velocidade na tomada de decisões. Características essas que são imprescindíveis no mundo corporativo. Lifelongcast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes. Danilo Santana Silva. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral Maremoto, Vinícius de Lima. Não deixe de comentar nas redes sociais da ESPM quais temas você gostaria de ouvir nos próximos programas. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Este podcast foi editado pela Maremoto.